Olá, queridos. Estamos ao vivo na nossa live, nossa segunda aula sobre desbloqueio emocional. Nós estamos ontem na nossa série. Falamos sobre os efeitos colaterais que um bloqueio emocional gera muitas vezes em nossas vidas. E hoje a gente está aqui abordando novamente o tema bloqueios emocionais. O intuito é tentar desbloquear você. E como eu iniciei falando sobre os efeitos na aula de ontem, né? Hoje eu quero falar sobre a causa. Eu até anunciei algumas artes, tanto no Instagram como no Facebook, falando sobre o tema a causa. Eu até soltei uma arte recentemente agora falando uma das causas não, é a causa de você ter seus bloqueios emocionais, são suas memórias traumáticas. Pois bem, eu quero, antes de iniciar essa live, eu quero orar. Ontem eu terminei a live orando, né? Eu quero iniciar orando. Então, para a gente já começar assim, num nível conduzido pelo Espírito Santo. Então, se você está assistindo agora, feche seus olhos e vamos pedir a Deus para que possa conduzir essa live com maestria e perfeição. Deus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir para que possa ter um ensino de qualidade, de perfeição, guiado pelos céus, para que as nossas vidas possam ser desbloqueadas emocionalmente, Pai. Para que, ó Deus, na live de hoje, cada homem, cada mulher que estiver me escutando possa identificar qual que é a causa desse bloqueio que elas tanto sofrem, que elas tanto têm sido limitadas ao longo da história. Nós abordamos na live de ontem sobre os efeitos colaterais e hoje vamos abordar, Deus, as causas, a raiz desse problema. Então, Deus, revele para cada um de nós, abra as mentes dessas pessoas para que elas possam receber um conhecimento dos céus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Então, pois bem, meus queridos, hoje a gente vai falar sobre a causa de um bloqueio emocional. E a causa, eu acho que uma das partes mais dolorosas. Eu postei hoje algumas artes, o conteúdo que eu transmiti hoje foi um conteúdo muito assim, alguns falam, nossa Pedro, hoje você estava parecendo João Batista, distribuindo chinelada para tudo que é lado. Não é que eu estava distribuindo chinelada, é porque para você falar desse aspecto, a causa de uma doença, você tem que, muitas vezes, tocar na ferida, e tocar na ferida do ser humano dói, principalmente tocar na ferida emocional. Eu estava até conversando com a minha mãe, que uma das frases que abriu a minha mente para esse tipo de ensino foi uma frase de uma discípula nossa, a Ivone. Ela trabalhou num certo período em farmácia homeopata, e ela estava explicando para mim a diferença da homeopatia para a farmacologia convencional. Ela falou assim comigo, Pedro, a homeopatia, diferente das demais farmacologias, ela trata a causa do problema, enquanto os outros tipos de remédios, os outros tipos de tratamento tentam tratar o efeito. Eu parei aquilo, destravou uma ideia na minha cabeça. E isso acontece justamente nos nossos problemas emocionais. Porque, como eu falei na live de ontem, os bloqueios emocionais geram três efeitos assim muito gravíssimos. Eles adulteram a nossa identidade, anulam a nossa fé e sabotam a nossa inteligência. E grande parte das pessoas tenta tratar os efeitos, ou seja, tratar a questão do déficit de inteligência, a sua inteligência sendo sabotada, tenta tratar o déficit da identidade, que vai gerando uma série de efeitos colaterais, ou tenta tratar a anulação da fé. E dentro disso vem alguns remédios, vem alguns tratamentos que muitas vezes resolvem o problema. A pessoa fica dependente daquele tipo de tratamento, mas ela não consegue ter uma melhora assim 100%. Ela tem pequenos paliativos que amenizam os efeitos sobre. Com sinceridade, viver uma vida assim é uma tortura. É uma frase que até muitas pessoas falam, se eu for ter que viver o final da minha vida entrevado numa cama, eu prefiro que Deus me leve.
E é mais ou menos isso que acontece com as pessoas que acabam se tornando reféns dos seus bloqueios. Elas, em vez de elas estarem entrevadas, presas numa cama, acamadas, né, uma palavra correta, elas estão presas em remédios, presas em tratamentos e elas não conseguem romper com aquilo. Elas estão sobrevivendo. O que é sobreviver? É viver uma vida de escassez, é uma vida sobre a vida. Uma vida abundante está aqui e a sobrevida está aqui. Ela consegue respirar, acordar todos os dias, mas ela não consegue desfrutar de uma vida abundante. E tem um dos temas que eu abordei assim, para essa série de estudos é um destravar para uma vida abundante. Porque, como assim vida abundante, Pedro? Vida abundante em todos os sentidos. Às vezes você pode ter um bloqueio emocional e esse bloqueio emocional vai refletir na sua vida profissional. Porque, como eu falei, um dos efeitos colaterais dos bloqueios emocionais é a anulação da inteligência. Se você não tem a sua inteligência bem potencializada, se ela não está destravada para você utilizar no seu total potencial, a totalidade desse recurso, você não consegue ser um bom profissional. Mesma coisa com a fé, você não consegue manter. Falei, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível destravar os favores divinos ao seu favor. E a questão da identidade nem se fala. Quem não sabe lidar consigo mesmo jamais vai saber lidar com o próximo. Pessoas que não têm a certeza da identidade própria, elas não conseguem lidar com o outro. Elas vão se envolver. Eu vi uma frase hoje do pastor Cachemon aqui, ele fala assim: se você está feliz consigo próprio, não entre no relacionamento com outra pessoa, porque você vai fazer com que aquela outra pessoa seja infeliz como você é. Porque pessoas que não sabem quem elas são de verdade, elas não precisam de um parceiro. Elas precisam de um psiquiatra, um psicólogo ou até mesmo um pastor, um coach, algum profissional da área. E acontece muito disso. Os efeitos colaterais que a gente tem dos bloqueios acaba destruindo toda a nossa vida sentimental, profissional, espiritual, ministerial e até mesmo fisicamente. A gente está falando no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que representa o índice o mês de combate de mais veemência contra o suicídio, depressões e outras doenças emocionais. E, cara, por isso que eu estou batendo muito na tecla, porque se a gente não desbloquear a nossa mente emocionalmente falando, a gente não consegue viver uma vida abundante. Ontem eu até mandei uma mensagem para alguns contatos meus, falando assim: ei, seja desbloqueado para você desbloquear outras pessoas. Aí alguém fez uma pergunta: Pedro, mas o que é desbloquear vidas? Como assim? Aí eu tive que explicar, e aproveitei a deixa, eu vou explicar para vocês também. Desbloquear vidas é você ajudar uma outra pessoa a romper com esses problemas, a romper, a botar tipo assim, um botão de off, desligar esses efeitos de anulação da fé, sabotagem da inteligência e deformação da identidade. É você praticamente execrar esses adoecimentos na vida das pessoas. E não tem nada mais gostoso do que você viver uma vida sem bloqueios. Você não tem barreiras, você não tem limites. A analogia que eu faço sempre é a do carro. Ou então, a analogia da ave. Aquela ave que tem asas, ela tem potencial para voar. Mas só que ela possui alguns limites, alguns bloqueios que colocaram na mente dela que ela não consegue, que ela jamais vai conseguir voar. Ela tem todo o potencial, toda a estrutura física para voar, alçar patamares elevados, mas só que bloqueios limitam ela de acreditar que ela mesma pode voar. E muita gente é assim, tem potencial, tem estrutura, tem recurso para poder produzir muito mais, mas só que alguns bloqueios limitam eles de alçar patamares mais elevados. E é incrível porque Deus nos produziu de maneira perfeita. Você tem todos os recursos necessários para ser uma pessoa de alta performance, para ter altos resultados, para ter um índice elevado de produtividade. Mas só que
Os seus bloqueios te limitam. Os seus bloqueios limitam você a caminhar enquanto Deus quer que você voe. Você está entendendo? E os efeitos colaterais que a gente tem simplesmente ditam isso. E é incrível quando a gente vê algumas pessoas... Eu estou estudando recentemente a PNL, que é Programação Neurolinguística. Eu estou estudando o livro do Joseph O'Connor, que é um dos grandes pais da PNL. E ele fala assim, um dos segredos de modular é, se alguém foi capaz de fazer algo, você também é capaz. Porque os mesmos recursos internos que tem dentro daquela pessoa, eles também existem dentro de você. Porque tudo que você precisa já está dentro, Deus colocou dentro. Ah, mas fulano tem dinheiro a mais do que eu. Pode ser uma diferença financeira que vai te dar um pouco mais de trabalho. Mas só que isso não impede você de realizar as mesmas proezas que outras pessoas. Porque todo mundo começou do ponto zero. Todo mundo nasceu desde o ventre da mãe. Desde a fecundação entre o espermatozoide com o ovário e gerou o ponto zero do ser humano. E aquilo ali foi crescendo e você tem os mesmos recursos, a não ser que você foi mutilado. Mutilado de maneira assim, biológica. Você tem alguma deformidade biológica. E mesmo assim, gente, é tão interessante isso que as pessoas que possuem deformações biológicas, elas são as que têm atitude para botar os sonhos delas em ação e correr atrás deles. É incrível, eu vejo pessoas... Eu tenho uma amiga minha, ela vai assistir essa live com certeza, e ela tem uma certa dificuldade de se locomover por conta de uma certa deficiência motora. Mas só que o que essa mulher produz de atitude, em prol dos sonhos dela, eu nunca vi ninguém que tem... Até mesmo eu, muitas vezes falo, eu admiro a tua fé. Você me dá uma aula de que é ser uma pessoa crente em Deus. Porque ela não se limitou mentalmente e emocionalmente por conta das limitações físicas. E tem muita gente que não tem limitação física e se limita emocionalmente por conta dos bloqueios. Porque o que impede o ser humano de executar determinadas tarefas não está tanto no recurso financeiro, que é tangível, não está tanto no recurso físico, que também é tangível, mas sim no recurso mental. O problema nosso são os bloqueios emocionais, e eles sim geram efeitos que nos limitam. Que às vezes você pode ter todos os órgãos bem disponíveis, saudáveis, funcionando em perfeita sintonia, mas só que você está sendo limitado aqui. É o exemplo que eu te dei. Às vezes você é uma ave que tem toda a estrutura física, biológica para poder voar, mas só que você tem bloqueios que te limitam a simplesmente caminhar. E o meu intuito nessa live, nessa série de estudos, é destravar você para que você possa voar, meu querido. Ah, Pedro, mas eu vim de uma família muito pobre. Pedro, eu vim de uma família que é totalmente abusadora. Eu sou vítima de um estupro. Eu sou fruto de um estupro. Eu sou fruto de um abandono, de uma rejeição. Ei, entenda uma coisa. Mesmo que seu passado pode ter sido extremamente doloroso, se você decidir hoje botar um ponto final nisso e desbloquear a tua mente, você pode produzir muito, você pode mudar a tua história. O que eu estou proporcionando hoje para você é, não coloque um ponto final onde Deus quer que você coloque apenas uma vírgula. Encerre esse histórico de dor e comece a construir um histórico de vida abundante. Como assim, Pedro, um histórico de vida abundante? Simples, vivendo tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida. Mas você só vai conseguir viver isso, desfrutar disso, desbloqueando a tua mente para enxergar o novo e enterrar o velho. E a aula de hoje é justamente por isso. A causa. Tratar a causa dos problemas emocionais. E qual que é a causa dos problemas emocionais? Eu só tenho uma arte que fala um pouco sobre isso. É as memórias traumáticas. Eu vou explicar um pouco, de maneira assim, muito rápida, sobre essa questão das memórias. As memórias, elas são como programas que a nossa mente pega para poder executar no nosso dia a dia. Os seus hábitos são nada mais, nada menos do que memórias sendo executadas em constante rotação. É aquilo que a gente chama de rotina. Se tornou automático.
Automatização de memórias. Por exemplo, você não pensa para poder escovar os dentes, você não fica calculando os movimentos de cima e para baixo da escova, você simplesmente executa. Por quê? Aquela memória foi armazenada de maneira automática, ou seja, ela foi automatizada. Então, hábitos são memórias automatizadas. Pegou a direção que a gente está tentando falar? Então, dentro disso, as memórias, que são experiências que a gente viveu no nosso passado, elas são armazenadas em nossa mente. Elas são armazenadas e fixadas com uma carga emocional. Toda memória, toda experiência que você viveu, ela vai ser captada, compilada em nossa mente e armazenada com uma carga emocional. Se a carga emocional que você experimentou naquele determinado momento for positiva, você vai ter uma memória saudável. Agora, se a carga emocional que você vivenciou no seu passado for negativa, como dor, ódio, tristeza, nojo, vai ter uma memória traumática armazenada em tua mente. E o que as memórias traumáticas geram, Pedro? Memórias traumáticas geram bloqueios emocionais. Se memórias positivas constroem programas que produzem resultados positivos, memórias traumáticas geram bloqueios que limitam o ser humano. Quanto maior o número de bloqueios que você tiver, mais limitado você vai ser. Às vezes você tem um bloqueio e isso não te limita tanto. Você até consegue voar em patamares razoáveis. Você não consegue alcançar patamares elevados. Você consegue voar em patamares razoáveis, mas você consegue alcançar voos. Mas, se você tiver muitos traumas, você não consegue nem alcançar patamares medianos. Você simplesmente vive uma vida de total escassez. Tem pessoas que levam uma vida assim, fica naquela zona de conforto, fica no morno, né? Não avança, não retrocede, mantém uma vida básica. Mas elas estão sobrevivendo. É aquela pessoa que ela não tem perspectiva de sonhos, ela também não tem uma vida desgraçada, ela consegue sobreviver diariamente. Mas só que eu acho que pior do que você viver uma vida de completa escassez ou uma vida abundante é você viver uma vida assim. Porque você fica preso no comodismo. Você não avança, você não faz nada. E o perigo de você ficar preso no comodismo é que Deus sente nojo de pessoas assim. Deus, lá em Apocalipse, fala que ele sente nojo do morno, ele vomita o morno. Ou seja, ele tem repulso para pessoas assim. E normalmente as pessoas que são conformistas, caminham naquela zona de comodidade, elas não estão nem aí para o que está acontecendo ao redor delas. Elas estão preocupadas apenas consigo mesmo. É a famosa pessoa egocêntrica. Ela está pouco se lixando se o vizinho está passando fome, se alguém na família está passando alguma debilidade física, financeira ou emocional. Ela está preocupada com ela. O resto que se dane. Ela não está nem aí. E esse tipo de pessoa egoísta, Deus simplesmente abomina. Você pega lá em Provérbios, você vê Deus falando várias categorias de pessoas que ele simplesmente abomina. E todas as características de pessoas que ele abomina se enquadram em pessoas conformistas e cômodas. São pessoas que não estão, são pessoas que falam mal dos outros, mas elas, só porque elas mantêm um padrão mediano, elas se acham melhores do que os outros e por isso atacam quem está pior. São pessoas que não ajudam ninguém, são pessoas que não contribuem com nada para o reino de Deus. Simplesmente só consomem, são consumistas e não contribuidores. E Deus nos chamou não para ser servos. Não, quer dizer, Deus nos chamou não para sermos servidos, mas para sermos servos. Calma aí, o Tiago postou, toda vez que você sente uma emoção negativa, seu corpo emocional está se expressando desconforto, fadiga ou dor. Exatamente, Tiago. Isso é o que a gente chama de efeito patológico, né? O corpo começa a expressar através de adoecimentos e até mesmo de comportamentos e pensamentos. Quando você está carregado de bloqueios emocionais, como eu falei, a nossa inteligência é sabotada, você começa a ter pensamentos irracionais, pensamentos impulsivos, pensamentos obsessivos e compulsivos. A sua fé em Deus é sabotada, você não consegue crer fixamente de que Deus é poderoso, e não somente em Deus. Às vezes a pessoa tem uma crença em outra religião, ela não consegue
a fé dela é sabotada. Ela não consegue ter certeza das coisas, porque ela é impulsiva. E principalmente a identidade dela é totalmente deformada, então ela não tem a certeza de quem ela é por natureza. Ela não conhece as principais qualidades que ela tem e principalmente os defeitos que ela obtém também. É muito, muito interessante a gente entender que memórias traumáticas, elas geram adoecimentos. Sejam eles adoecimentos comportamentais ou sejam adoecimentos físicos. O que são adoecimentos comportamentais? São pessoas que têm comportamentos tóxicos, comportamentos que desagradam. É aquela pessoa que fala fora de hora, é aquela pessoa que fala gritando, é aquela pessoa que é muito agressiva, que não aceita ser contrariada. Hoje a gente está vivendo um reflexo disso, o reflexo da cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? É quando alguém discorda de você e você anula ela, você bloqueia ela, ou então você parte para a agressividade. Isso são tipos de comportamentos que a gente tem que são extremamente tóxicos. Fofoca, mentira, a traição, e uma série de comportamentos que geram muito desgaste na relação pessoal. E tem também os adoecimentos físicos, como pedra nos rins, pedra na vesícula, enxaqueca, uma dor de cabeça muito violenta, infarto, que é o ataque cardíaco, câncer, deixa eu ver o que é mais, tem muitas doenças, cara. Suas imunidades baixam, aí começa a aflorar doenças crônicas, como rinite, herpes, que mais, gente? Qual outro tipo de bronquites, sinusite em si também. Uma série de adoecimentos que surgem quando o seu nível de proteção do corpo, né, sua imunidade está em baixa. E isso começa o surgimento de doenças crônicas. Doenças na articulação, começa a ter dores crônicas na articulação. Isso é muito... Nossa, é uma coisa... Eu tive esse tipo de adoecimento e é uma coisa violenta que morre. Você não consegue nem dormir. Insônia, todos os tipos de adoecimentos físicos. Pois bem, até então eu explanei um pouquinho de memórias, o que são as memórias e qual é o papel delas na construção dos nossos bloqueios. Eu vou falar uma coisa assim, bem simples. Ontem eu falei sobre os efeitos e era importante você entender quais são os efeitos que o seu corpo tem obtido por conta desses bloqueios. Se você tem sido sabotado na inteligência, se você tem sido sabotado na fé, se você tem sido sabotado na sua identidade. Por quê? Porque se você identificar os seus defeitos, os seus efeitos colaterais, esses efeitos que têm afetado a tua vida, fica mais fácil de você identificar a causa desses bloqueios. E antes de eu falar um pouco mais direto sobre a causa, eu quero falar uma frase bem clara que também envolve esse assunto de hoje. Muitas pessoas se escondem em medicamentos para não ter que tratar a causa dos problemas. Muitas pessoas preferem tratar o efeito do que tratar a causa. É aquele tipo de pessoa que prefere engolir uma amargura, uma mágoa, colocar ela dentro do coração e não liberar o perdão. É aquela pessoa que prefere se esconder numa desculpa do que ter que assumir a responsabilidade pelos erros cometidos. É aquela pessoa que prefere tomar um remédio para insônia do que ter que lidar com os fantasmas que assombram a vida dela. É aquela pessoa que prefere tomar um remédio antidepressivo para estimular uma felicidade sintética, que não é a felicidade pura, uma felicidade artificial, do que ter que lidar com o passado traumático. E isso, cara, é uma loucura, porque muitas pessoas se escondem em medicamentos. Elas usam aquilo como muleta, porque não querem resolver o problema, elas querem resolver o efeito. E por que você fala isso com tanta veemência, Pedro? Porque eu já fui assim, cara. Eu queria algo para aliviar a minha dor e não para curá-la. Eu queria algo para aliviar a minha angústia, mas não ressignificar os meus traumas com as pessoas que me feriram. Eu não queria ressignificar o meu passado traumático. Eu queria simplesmente abaixar o nível de tristeza que estava latente dentro da minha alma. E grande parte das pessoas tem esse
problema, de querer tratar o efeito em vez de tratar a causa. E como eu falei no início, eu aprendi uma lição muito grande com a homeopatia, que a homeopatia ela procura ir direto na causa do problema, em vez de ficar tratando os efeitos. E dentro disso eu aprendi, a gente tem que parar de dar paliativos, remédios que vão simplesmente tratar os efeitos, em vez de tratar a causa do problema. Não estou dizendo que você não deve tomar um remédio em determinado momento, porque às vezes o seu caso está muito intenso da sua aflição, da sua insônia, da sua inquietação, da sua falta de concentração, mas só que você precisa tomar uma medicação para você dar uma baixada na tensão emocional que você está, para que você possa ressignificar o trauma. O problema é que quando as pessoas abaixam o nível da tensão e elas estão prontas para poder encarar o trauma, elas fogem disso. Elas preferem se entupir de remédios. E o problema disso é que quanto mais remédio você toma, mais o seu corpo se adapta. E dentro disso, mais o seu corpo vai pedindo. Por exemplo, você começou tomando... Eu comecei tomando um remédio que chama clonazepam, um remédio para insônia. Eu começava tomando 5 gotas. E as 5 gotas não me surtia efeito mais. E dentro disso eu passei a tomar 10 gotas. E das 10 gotas não surtia efeito, eu comecei a tomar 15 gotas. Até que eu assustei e falei assim, poxa, eu preciso dar um jeito de resolver esse problema em vez de ficar só tomando um paliativo para amenizar o efeito. Porque senão vai chegar um momento que eu vou estar tomando 50 gotas e isso não vai fazer efeito. Aí, e dentro disso a médica tinha falado comigo, eu estou receitando esse remédio, mas não é para você tomar ele sempre. É para você tomar somente por agora, para você abaixar o nível de tensão. E eu vou te passar algo que eu quero que você pratique. E isso eu vou externar para você, que se chama higienização do sono. Essa higienização do sono, ela trata direto a causa do bloqueio que está roubando o teu sono. Às vezes, se você está me escutando, você tem problema de insônia, pratica isso, meu querido. O que é a higienização do sono? É você remover as coisas que estão pouco a pouco minando o seu sono, que estão gerando esse efeito da insônia. Por exemplo, celular até tarde. Isso rouba o sono. Televisão até tarde, isso rouba o sono. Comida pesada à noite, isso rouba o sono. Açúcar demais antes de dormir, isso rouba o sono. Outra coisa que ela falou, praticar atividades físicas. Isso fadiga o corpo e faz com que você queira adormecer. Ler um livro, isso desgasta a mente, faz com que você também queira adormecer. Então, existe uma série de fatores que você vai praticando e você vai estimulando a produção do sono e vai desconectando, ou seja, você vai desbloqueando aquilo que está roubando o teu sono. Isso é muito importante, cara, de você entender. Porque a gente tem que tratar a causa e não o efeito. E uma das causas também que me tirava o sono, além dessa série de estímulos, era uma memória traumática. E a base de todo bloqueio são memórias traumáticas. E eu tinha um ataque de pânico muito grande em relação à timidez. Isso eu posso falar, assim, foi um dos bloqueios mais loucos que eu roubei. Eu até comunico com as pessoas, eu sou tímido. Eles falam, duvido. Eu falei, então eu vou corrigir. Eu já fui tímido. Eu tinha muita timidez. Muita mesmo. Eu não conseguia nem atravessar a rua da minha casa para ir na padaria comprar um pão. Então o que eu fiz para desbloquear minha vida emocional e encarar a vida de peito aberto? Eu identifiquei a memória traumática que eu tinha. Em algum momento eu fui fazer uma apresentação na escola e eu acabei passando vergonha, gaguejei e travei. Desde então, eu não conseguia lidar com o público. E olha que eu comecei a cantar no Ministério de Louvor da minha igreja, eu cantava com os olhos fechados. Eu não conseguia olhar para o público. Depois eu cantava com os olhos abertos e olhava para o chão e não conseguia olhar para as pessoas. Eu era muito tímido. E se eu olhava, eu errava as notas todas. Até que eu identifiquei essa memória que me bloqueava, que era o gatilho que travava a minha capacidade de inteligência de poder lidar com o público. Eu confrontei essa memória. Eu não vou abordar, né? Porque amanhã eu vou falar sobre
isso. A solução para nossos bloqueios. Mas eu confrontei, e uma das formas de você lidar com suas memórias traumáticas é confrontando elas. E eu confrontei isso, e eu pude estar realizando uma ressignificação. Eu identifiquei o efeito, consegui identificar a causa do bloqueio e parti para dentro. Eu confrontei, fui tentando praticar várias e várias ferramentas para poder ressignificar essa memória traumática. Porque para você realizar um desbloqueio na tua vida, você tem que fazer isso. Você tem que identificar a causa, a memória traumática que está gerando esse bloqueio na tua vida. E se você identificar essa memória, você consegue tratar ela diretamente, mudar isso, remover esse bloqueio na tua vida. E dentro disso, agora eu vou começar a falar uma série de bloqueios que muitas pessoas têm. Pessoas que têm bloqueio têm memórias traumáticas em relação à paternidade, eles vão ter bloqueios gravíssimos para lidar com Deus. Quem tem problema com o pai tem problema de aceitação de Deus, porque Deus se revela como pai para a gente, depois de Jesus Cristo. Quem tem problema, sofreu uma memória traumática em relação a os pais tiveram um casamento péssimo, ele vai ter um bloqueio em relação a casamentos. Pessoas que tiveram bloqueios dentro de uma própria relação. Gente, eu conheço várias pessoas que tiveram um relacionamento frustrado. Aquele amor, o primeiro grande amor. A zona de força traiu a confiança e traiu de diversas formas. Aquela pessoa criou um bloqueio, uma memória traumática em relação à figura, vamos supor, uma mulher criou uma figura traumática em relação à figura de homem, e ela vai ter um bloqueio com aquilo, e dentro disso ela acaba migrando para o homossexualismo. A mesma coisa vale para homens. Eu já aconselhei homens que foram abusados sexualmente, criou um bloqueio. Criou um bloqueio. Olha para você ver, ele foi abusado por um homem, criou um bloqueio em relação a sexo. E a pessoa não conseguia ter relação sexual com a própria esposa. Ele casou, mas não conseguia ter relação sexual com a esposa dele, porque tinha um bloqueio. E tem pessoas que sofreram agressões, uma memória traumática tão grande de alguém afirmando: você não presta, você se terminar comigo vai arranjar uma pessoa pior do que eu. Essa pessoa terminou a relação e criou um bloqueio por conta daquela memória. E essa pessoa só conseguia se envolver com pessoas piores do que o ex-marido. E quando ela encontrava pessoas que eram melhores do que o ex-marido, ela bloqueava emocionalmente e sabotava a relação. Ou seja, toda memória traumática vai gerar um bloqueio na tua vida. E esses bloqueios geram os efeitos que eu falei na live de ontem. Vão destruir a tua relação pessoal, tua relação consigo mesmo, e vão anular e sabotar os teus sonhos. Por isso é importante você descobrir as memórias traumáticas que você tem. Eu escrevi um livro chamado Amadurecimento Emocional, e dentro dele eu coloco uma frase, que é a frase que eu vou encerrar essa live. Não negligencie os seus fantasmas. Não negligencie. Porque se você negligenciar os seus fantasmas, um dia eles voltam para te assombrar. E é isso que acontece com a nossa vida. Se você tentar fingir que os seus traumas estão guardados dentro de si, que o tempo superou eles, você está mais ou menos, vou falar aqui, ferrado, porque isso vai gerar uma série de bloqueios na sua vida. Isso vai criar uma limitação. Você vai viver como aquela ave que tem toda a estrutura para poder voar em locais elevados, mas por conta de simples limitações mentais, elas se contentem simplesmente caminhar. E você não nasceu para viver uma vida de escassez, você não nasceu para viver uma vida limitada. Você nasceu para voar, meu querido. Você nasceu para viver uma vida abundante, transbordar na vida de outras pessoas. Por isso eu te proponho, identifique seus traumas. Pega um caderno, faz uma lista. Vai colocando cada trauma. Esse é o exercício que eu te proponho. O desafio que eu proponho para você ao encerrar essa live é: pega um papel, faça uma lista de cada trauma que você colecionou até aqui. Pedro, mas e se eu não lembrar dos traumas? Aí entra a dica que eu dei semana passada. Semana passada não, ontem. Olha os efeitos
os efeitos colaterais dos bloqueios e ver para onde que eles estão apontando. Se você tem algum efeito colateral apontando na área da timidez, você tem um bloqueio de identidade. Se você tem algum efeito colateral apontando para relação amorosa, você tem algum bloqueio com o sexo oposto ou então com relacionamento fraternal, relacionamento de casamento, noivado ou namoro. Se você tem bloqueio contra religião, se você tem um efeito que te sabota em relação à religião, seja pastor, padre, o giraia A4, você tem algum bloqueio, você tem alguma memória traumática em relação a isso. Então, você tem que procurar identificar os efeitos colaterais para onde que eles estão apontando, porque aonde os efeitos apontam, ali está o seu trauma. Então, você faça uma lista dos seus traumas. Pega um caderno, pega o bloco de notas do celular e coloca todos os seus traumas. Porque esses traumas são a raiz desses bloqueios. E é importante você ter eles anotados, porque amanhã eu vou passar a solução para você lidar e desbloquear a tua mente por vez. Entendeu? Então é importante você fazer isso. É a única coisa que eu te peço, cara. Eu estou te pedindo para você curtindo, pedindo para você compartilhar, pedindo para você seguir fazendo nada. Eu quero que você faça uma lista dos traumas que você tem. Primeiro eu vou falar para a câmera do Facebook agora. Faça uma lista para as pessoas que te machucaram. Coloca o nome delas, coloca o nome, se possível a data, o horário. Tenta reviver na sua mente e transcrever para o papel os seus traumas. Você também que está me assistindo no Instagram, a mesma coisa. Faça uma lista e anote cada trauma que você sofreu ao longo da vida. Porque amanhã vai ser muito crucial. Na próxima aula, a gente vai abordar a questão da solução. E para a gente lidar com a solução, a gente precisa saber qual o trauma que você tem, para poder ressignificar esses traumas e desbloquear a tua vida. Beleza, meus queridos? Para a gente encerrar essa live, uma oração para pedindo a Deus para nos abençoar. Para que a gente possa identificar, vou pedir a Deus para que o Espírito Santo possa conduzir a tua mente para identificar cada trauma, que ele possa trazer na luz da tua consciência os traumas que estão ocultos. Como disse, eu estava conversando com minha mãe estava me explicando uma parábola do profeta Eliseu, se eu não me engano. Ele entra num determinado local, uma cidade, e aquela cidade, o rio está contaminado, o rio está amargo. E Deus manda o profeta ir lá na nascente, nas fontes que dão origem àquele rio e tratar a fonte, a nascente. E ela virou para mim e falou assim: Pedro, é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ir lá na origem, tratar o problema na origem, porque é assim que a gente consegue respaldar toda a criação. Porque se você trata a origem do problema, gera um efeito colateral positivo, onde vai respaldar em todo o corpo. Por isso que a gente precisa tratar a origem do bloqueio, que é a sua memória. Porque se a gente identificar essa origem, identificar essa memória, a gente vai desbloquear a tua vida no instalar de dedos. Então, feche seus olhos. Deus, coloca essas vidas que estão me escutando em tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa conduzir a mente dos teus servos para identificar cada memória traumática, Pai, que deu origem aos bloqueios emocionais que eles estão vivendo hoje, ó Deus. Deus, destrava a consciência deles para que eles possam identificar cada memória traumática. Conduza eles, Pai, a uma análise de toda a sua história até aqui, para que eles possam mapear, Deus, os traumas que têm afetado a vida dos teus filhos. E dê eles, ó Deus, força e paz para lidar com esse passado sombrio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus, meus queridos, e até a próxima. Amanhã eu quero que você esteja com sua lista de traumas anotadas, porque amanhã a gente vai lidar com isso. Beleza? Fique com Deus e até a próxima.